Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Hoje é dia 15 de março de 2024 e em vez de falar sobre a Parashá da semana, Parashá ótima, mas eu vou falar sobre diabo, sobre inferno, alguns pensamentos que eu compartilhei com alguém, uma discussão que eu tive essa semana. Vamos começar com o básico, que é o seguinte. Fique muito claro que eu respeito todo mundo, respeito sobretudo os que me respeitam. Porém, às vezes eu vejo certas coisas que não me parecem lógicas, né? Ou que talvez, se você pensar um pouquinho, né, você chega um pouco mais além. Então, vamos começar com a ideia do diabo, tá? Com o Satã. Eu vejo que há muitos grupos cristãos, não todos, né, mas muitos que veem o diabo em tudo quanto é lugar. Tudo o diabo está para te agarrar. Isso é obra do diabo. É um foco enorme no diabo. E quando você se põe a pensar, eu penso, obviamente, como judeu, como pessoa também, né, que se nós acreditamos que Deus é bom, e Deus quer o bem para nós, então Deus eliminaria o diabo. Se Deus não elimina o diabo, Deus não acaba com o diabo, é porque tem duas opções. Bom, tem várias. Uma delas é que Deus quer que o diabo exista. Essa eu acho que é a versão judaica, eu vou chegar lá. A outra, que é a que eu às vezes temo que muitos cristãos, sobretudo os mais evangélicos, assim, acreditam, é que não há um Deus, há dois deuses. Um Deus para o bem, que é o Deus, e um Deus para o mal, que é o diabo. Porque se eles fossem forças opostas, então Deus que é mais, eliminaria o diabo. Como Deus não elimina o diabo, é sinal que não há um Deus só, há dois, Deus e o diabo. São duas forças no universo que são, pelo que eu entendo, a visão deles, iguais. Porque se elas fossem uma superior à outra, já teriam dominado. Por favor, me ajudem, eu vou abrir o comentário aqui, vocês coloquem o comentário que você quiser. Não, me dê a sua opinião, tá? Não repita a bobagem, não me usar algum verso bíblico para provar, tudo bem, né? Mas eu acho que é só uma questão de lógica, né? Porque, normalmente, se o diabo é contra Deus, o diabo está contra Deus, e Deus, em todos esses anos da existência do universo, não conseguiu acabar com o diabo, é sinal que o diabo é outro Deus. A versão judaica disso é um pouco diferente. A versão judaica é assim, em Isaías está escrito que Deus cria o bem e o mal. E eu acho que isso é complicado, tanto que você sabe que as nossas orações, sobretudo, acho que uns 75% das nossas orações são versos bíblicos. Quando os rabinos usam esse verso em Isaías, que diz Ose Shalom Ubore Tará, que Deus cria a paz e o mal, os rabinos mudam, eles Ose Shalom Ubore Takol, faz a paz e cria tudo. Os rabinos já ficaram um pouco, né, melindrados com a ideia de que Deus criou o mal. Mas, de fato, o judaísmo é realmente, essencialmente, monoteísta. Só há um Deus. Portanto, se há um diabo, se há um Satã, é porque Deus quer que ele exista. Que Deus, de alguma maneira, tem uma conexão com esse diabo, com esse Satã. E quem é o Ha-Satã? Agora você vai aprender. É assim. Vou começar com o seguinte. Tinha um tempo, eu vou fazer uma parte aqui, que eu tinha 2 cachorros, 2 chihuahuas. Nós somos pobres, a gente não consegue, não dá para pagar um cachorro inteiro, então a gente só tem chihuahuas, pequenininho. E tinha 2. O melhor cachorro que eu tive na face da terra, nunca vai ter outro igual, era a Daisy. E a Daisy foi nossa cachorra por muito tempo, até que a gente cavou outro cachorro, outro chihuahua, que chama José. O José, quando ele chegou, ele era bonitinho, pequenininho, ele cabia no meu bolso. Então, a Daisy ficava
louca, enlouquecida. Não sei se você já viu cachorro ciumento, porque a Daisy não era um cachorro, na verdade ela era um ser humano com casaco de pele o tempo todo, mas ela era satânica. Ela, a melhor cachorra que eu tive na vida, era satânica, nunca vai ter outro como ela. Ela faleceu já. Ela era satânica, por quê? Porque ela me amava tanto, ela tinha tanto amor por mim. Onde eu andasse pela casa ela me olhava, se eu me deitava ela vinha se deitar comigo. Era o melhor cachorro do mundo, me amava, né? Não, nem a todo mundo na casa, só a mim. Era um cachorro de bom senso. Então, ela, quando o José chegava perto, ela ficava louca. Por quê? Porque ela tinha tantos ciúmes de mim. Quem é o Satã? O Satã é um anjo que, como a Daisy, ama a Deus tanto que ele tem ciúmes de todas as outras criaturas da Terra e, sobretudo, as que Deus mostra interesse nelas. Por isso, na literatura bíblica rabínica, nós lemos que o Satã, ele não é necessariamente mau, ele é literalmente o advogado do diabo, ou seja, o diabo do advogado, sei lá. Ou seja, ele procura testar as pessoas, dá para elas a oportunidade de se portar mal, porque isso eu já fiz outros vídeos explicando que o ser humano tem, segundo o judaísmo, nele duas inclinações, dois Yetzarim. É o Yetzer Hatov, inclinação para o bem, e o Yetzer Hara, inclinação para o mal. E cada um de nós tem a habilidade, em cada momento, de escolher se a gente quer atuar bem ou mal. A habilidade está em nós. É parte da essência de ser humano. É o que faz o ser humano diferente de todos os outros animais, dos anjos, etc. É essa dualidade, essa habilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, o que o Satã faz, o que o diabo faz, é dar oportunidade para os seres humanos de atuar mal, e aí depois ele vai e deda para Deus. Porque, realmente, ele tem ciúme de Deus. Mas, portanto, o Satã, ele não é necessariamente mal, ele é ciumento, sei lá. Tá? Essa seria, então, eu acho que, mas isso prova que dentro do judaísmo há um monoteísmo, uma unicidade ímpar. Certo? Nenhuma outra fé, religião tem algo assim, que é só Deus. Né? Pode ser que tem profetas, tem Moisés, mas é só Deus. E mesmo tudo que acontece no mundo, como diz Isaías, que Deus faz o bem e o mal, tudo é Deus. Tudo é o plano de Deus. Tenha isso em mente. Outra ideia que eu quero discutir com vocês, que eu acho interessante, é como no mundo das ideias, né, alguém pode inventar algo e, de repente, outras pessoas podem pegar a mesma ideia, né, sobretudo num mundo onde as coisas não eram patenteadas, né, e fazer um pouco diferente, ou mudar completamente, ou dar uma virada de ângulo e uma perspectiva diferente, né? Isso, na verdade, eu acho que é a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo, obviamente, começa no judaísmo, porém, eles deram uma guinada que funciona para eles. Claramente, desde o ponto de vista de marketing, funciona bem, porque tem, acho que 1 bilhão de cristãos, um negócio assim, enquanto que judeus são 16 milhões, sei lá. Então, se quantidade é o que conta, claramente eles se deram bem, tem um produto melhor. Porém, uma das ideias que eu acho muito interessante no cristianismo, e conecta novamente com essa ideia do diabo e gente que, né, que vive com temor de algo, né, é a ideia do inferno. O que é o inferno? Existe inferno no judaísmo? Bom, bem da verdade, não. O que existe bom, existem várias coisas. Existe a ideia que, teoricamente, haveria uma recompensa depois, quando você morrer, ou quando vier o Messias, um negócio assim, e o resto seria nada. Porém, há uma ideia de um inferno. O que é o inferno dentro da perspectiva da literatura, da história judaica? A palavra é Gehenom. Eu sei que essa palavra aparece em várias traduções da Bíblia. Gehenom. Gehenom, na verdade, são 3 palavras juntas, né? Que é Gai,
Bnei Himnon. Gai Bnei Himnon. Gehenna. Ok? E Gai Bnei Himnon, Gai é vale, né, na montanha. Bnei é os filhos, e Himnon era um sujeito que era o dono de umas terras ao redor da cidade velha de Jerusalém. Se você já esteve em Israel, já esteve em Jerusalém, tem as muralhas, tem um lugar que chama Cinemateca. A Cinemateca é o lugar onde passa cinema, movies, né, filme. Tem um restaurante ótimo lá, falando nisso. Naquele lugar havia... Então aconteceu o seguinte, é o vale, né, dos filhos de Himnon. O que rolava naquele lugar? Naquele lugar onde está a Cinemateca, um prédio branco, havia um lugar que havia o culto de um deus pagão chamado Moloch. E o que esse deus pagão, Moloch, demandava era o sacrifício enorme das pessoas para mostrar a lealdade delas para esse Moloch. E o que era? Você tinha que, quando você tivesse um filho, teu primeiro filho, fosse o teu primogênito, então, semelhante à história da Bíblia do Arão, qual a diferença que a história da Bíblia do Abrão, né, com Isaac, é que lá não houve um sacrifício, né? Na verdade o sacrifício de Isaac é a história de um não sacrifício, mas o Moloch era uma estátua de um deus com as mãos assim, colocavam fogo embaixo, e os pais tinham que oferecer o primeiro filho que fosse homem, colocavam o bebê aqui e assavam a criança, e alguém ficava batendo um tambor para encobrir os ruídos da criança chorando quando estava assando, né, sendo, né, cozida, e também para que os pais não chorassem, porque se os pais chorassem, invalidava o sacrifício. Obviamente, você não quer um sacrifício chorado. Então, na mente judia, o inferno, né, seria isso, seria ver alguém sacrificar os filhos, né, e ainda por um motivo besta. Eu acho que sacrificar os filhos sempre é um motivo besta, mas, né, esse é um ato de idolatria, pior ainda. Então, essa é a visão judaica do inferno. Aí vem Gehenna. Na minha opinião, no judaísmo não há isso. Não há. Ou seja, primeiro que a grande maioria dos judeus não vive focada numa vida futura. O judaísmo é uma religião para esse momento, para essa terra, para aqui e agora, né? Se houver algo, é lucro, assim dizia meu avô, né? Mas se não, pelo menos o judaísmo enquanto religião, enquanto grupo, enquanto uma coletiva de valores, faz a minha vida e a vida das outras pessoas ao meu redor melhor aqui e agora. Então, quer dizer, então não é necessário você criar um medo de algo que inferno existe, não existe, né? Para que as pessoas se comportem bem. Se comportar bem, né, é o seu próprio recompensa. Já diz na nossa tradição, mitzvah goreret mitzvah, haverá goreret haverá. Uma mitzvah, uma boa ação leva a outra ação, é a recompensa de uma boa ação, é a oportunidade de fazer outra boa ação, enquanto que haverá um pecado leva a outro pecado. Castigo de você cometer um pecado é que você vai acabar cometendo outros, às vezes para tentar encobrir o primeiro. Né? Então, é isso. Você coloca a sua opinião aí, mas vou deixar isso bem claro, né? Que muita gente veio me perguntar sobre essas coisas, né? Sobre diabo, inferno, enfim. São coisas que são talvez muito menos importantes no judaísmo, porque, eu não sei, talvez, eu não quero dizer que nós somos mais adiantados, mais intelectualizados, né? Não sei, mas que não requer. Eu acho mais. Eu acho que se eu, daqui a pouco eu vou ir para a sinagoga, se eu me parar no púlpito e começar a dizer, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, o pessoal levantava e ia embora. Acho que as pessoas seguiam mais pela sua consciência, né? E eu acho que isso não é algo judaico, é algo talvez cultural, todo mundo poderia adotar. Porque, obviamente, eu tenho muitos amigos cristãos que não vivem vendo o diabo em tudo quanto é lugar, né, enfim. Gostou? Dá um like, dá um joinha,
Não gostou? Dá um like também. E recomenda para seus amigos. Tchau, shalom.